Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Teaser e tô aqui para anunciar uma novidade. Em parceria com a galera do canal X-Geek, eu tô aqui para anunciar um sorteio. Sim, um sorteio de um Funko Pop igual a esse. Basta você se inscrever no meu canal e no canal X-Geek e no dia 29 de agosto, aniversário do Michael, a gente vai fazer o sorteio deste Funko Pop assinado por mim. Então não fique de fora, se inscrevam nos canais para você poder participar. Até lá! Hihi! Pronto, galera, então vamos fazer aqui o Momento Fã, certo? Um quadro novo aqui da gente, onde a gente vai trazer um fã aqui da pessoa que a gente está entrevistando para bater um papo rápido, fazer algumas perguntas. E a gente é uma pessoa sensacional essa, né? Ela me insistiu pra caramba, velho. Tá aqui me cutucando aqui, tá do meu lado aqui, tá me enchendo... Pera aí, mo, calma, tá do meu lado aqui me enchendo o saco, velho. O Rodrigo tá se acabando da risada. Uma porrada, viu? O Rodrigo é minha esposa. Minha esposa que adora seu trabalho e que é apaixonada por Michael Jackson. Eu acho que teve um momento na vida dela, alguns anos depois que Michael Jackson morreu, que ela se tocou realmente que Michael Jackson morreu. Aí ela ficou um ano inteiro vendo só coisa todos os dias de Michael Jackson. Oi! Oi, Domingo, prazer! Prazer! E aí, gente? Caramba, que doido, velho. Que doida a vida. Já tá chorando, Lucas é exagerado, eu tô nervosa. Ó, eu tô nervosa de estar aqui, tô nervosa de estar falando com você. Eu sou louca pelo seu trabalho, eu amo minha cunhada, meu Deus do céu. Toda vez quando você veio aqui em Salvador, a gente ficou doida pra ir. A gente foi, é muito louco ver que, tipo, eu tava no seu show, eu amo Michael Jackson, agora eu tô aqui falando com você sobre Michael Jackson. Muito obrigado. Não tô, não. Obrigado, muito É obrigado. incrível o seu trabalho. Eu realmente amo você ter muito cuidado em fazer as coisas com respeito ao trabalho dele e passa de um jeito que, sabe, você não mexe muito nas coisas, é muito real. E eu mato a saudade que eu tenho dele vendo o seu show. Obrigado. Certo, eu fico muito feliz. Eu preparando essas perguntinhas aqui, é muito de, tipo assim, curiosidade de fã, tá? Tá. E é bem de coisas que eu gostaria de estar conversando com um outro fã de Michael Jackson, de bater um papo, de estar sentada. Preferia não estar sendo gravada, mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro, meu Deus, sua risada! Que risada linda. Parece muito a risada dele. Primeiro, você foi Neverland, cara. Você foi Neverland, eu não acredito nisso. Eu acho que eu nunca tive tanta inveja de alguma coisa como disso. Tirando como é que foi que você conseguiu e tal, como é que foi entrar no lar de Michael Jackson? Porque pra mim, assim, ele teve várias casas. Mas se tem alguma outra coisa que eu comparo com Neverland, seria Ravenhurst ou Gary. Mas Neverland era entrar no lugar que foi criado na imaginação dele. Tudo ali tem um toque dele, tem um dedinho dele. Exatamente. Como é que foi entrar naquele lugar? Não quis passar a cara em tudo quanto é coisa, não? Não, pra mim foi incrível, porque assim, eu só soube que a gente conseguiu a autorização pra entrar 2 dias antes. Porque eu tava lá, foi uma viagem que eu pude fazer e eu tava conhecendo portas. Eu brinco que era uma viagem de portas. Porque eu fui na porta da casa que ele nasceu, na porta da escola, eu só era porta. E eu ia conhecer a porta, né, o portão de Neverland. E aí 2 dias antes veio a notícia de que a gente ia poder entrar. O que estava programado na segunda-feira que a gente foi conhecer Neverland, porque a gente veio embora na terça. Então na segunda-feira o que eu ia visitar era o estúdio Westlake, que era onde ele gravava. Eu abri mão de conhecer o estúdio porque essa oportunidade era única. Quando eu cheguei lá, eu até falei, era uma sensação assim, poxa, será que eu tô sonhando? Será que eu vou acordar? Porque eu falava, não é possível que seja real. E era um misto de sentimentos do tipo, eu tô realizando um sonho, mas eu sentia assim, cheguei tarde. Puxa, eu tinha que ter chegado antes. Ele sabe? Eu enxergo Neverland, muita gente enxerga Neverland como um lar, uma casa, mas eu enxergava Neverland como, sabe quando a gente de alguma forma tem um sonho, ou de alguma forma a gente alimenta um sentimento e eu enxergava Neverland como a concretização de um sentimento que ele tinha pela vida. Então quando eu cheguei lá, e assim, a pessoa que me levou para conhecer,
é um funcionário que trabalhou lá em Neverland desde o primeiro dia e é quem cuida até hoje. E aí ele contou para mim assim, olha, quando o Michael se mudou para cá, eu era funcionário do morador anterior. Eu fui solicitado pelo morador anterior a mostrar a propriedade e pensei que o Michael ia falar, ok, obrigado, tchau. E aí ele disse que naquele dia ele estabeleceu uma relação com o Michael, e assim, esse senhor, hoje ele é um senhor, ele se emociona falando do Michael, e ele fala que no primeiro dia ele sentiu que estabeleceu uma relação com o Michael, porque quando ele apresentou que acabou, ele falou, então é isso. E o Michael falou, mas onde você vai? E ele falou, meu trabalho está terminado. E ele falou que o Michael disse, não, eu preciso de você aqui, porque o seu trabalho aqui está só começando. E aí ele falou que o Michael virou para ele e falou, eu preciso construir uma estação de trem, eu preciso construir um estúdio, eu preciso construir um cinema, eu preciso construir um parque, um zoológico. Uma cidade. E essa pessoa ficava. E aí ele mostrou lugares que teoricamente são simples e que eu jamais saberia da existência se não fosse esse cara ter mostrado. Então, ele tinha, por exemplo, uma tirolesa. Bem simples, uma tirolesa. O cara já tinha todos aqueles brinquedos. Ele tinha parques, videogames, fliperamas. E aí um dos brinquedos que o Michael mais gostava era uma tirolesa, que ele pegava, sentava, segurava, descia de tirolesa. E aí esse cara, que se chama Jaime, ele falou que no primeiro dia foi uma surpresa que ele fez. Ele falou, Michael, construí uma tirolesa. Aí o Michael desceu na tirolesa, aí ele falou que o Michael gritava, de novo! Aí ele subiu o Michael desceu, e ele falou que o Michael gritava, de novo! Aí ele falou, naquele dia, eu fiquei meia hora puxando o Michael e ele descia. Eu puxava, ele descia. Então, o meu sentimento lá era de caramba. Eu tô tendo acesso a coisas que não são para mim, não são só informações. São informações que de alguma forma me conectam com aquilo que eu acredito que ele era. Então, eu não sei te mensurar em palavras o que foi, sabe? Para mim, eu lembro de quando eu saí assim... Houveram momentos que eu chorei mais, eu me emocionei menos, mas quando eu saí, eu lembro de sair num estado meio... Será que... Eu saí meio, será que isso aconteceu mesmo? Sabe? E eu ficava, meu Deus. E assim, eles foram muito generosos porque existe um termo de confidencialidade que é obrigado a assinar e por alguma razão, eu gosto de acreditar que foi o Michael que fez isso. Eles me deram o termo, eu tenho o termo até hoje, em branco, porque por alguma razão eles falaram, pode filmar, fotografar. E eu fiquei eu ficava, meu Deus, sabe? Então foi muito especial saber coisas simples, sabe? Um quarto que, olha, esse quarto ele transformou numa sala de aula para os filhos. Esse quarto era um quarto onde ele tinha livros de... O universo pop que ele gostava, ele guardava num lugar, os outros livros em outros. Aí tinha um lugar onde ele tinha os filmes que ele gostava, ficavam num outro lugar. E aí você saber, né? Que fala, cara, tantas coisas que eram detalhes que ele pensava, sabe? Você tocou num ponto principal. Se tem uma coisa assim que eu gosto de saber dele, são as coisas simples. Eu gosto dos detalhes. Do dia a dia da vida, de ver os videozinhos caseiros dele com os filhos no chão da casa, montando quebra-cabeça, essas coisas assim são especiais. E você falou uma coisa assim, é exatamente isso. É exatamente, eu ia acho que esfregar todas as paredes, que algum lugar ali tem alguma molécula que ainda sobrou, que restou dele ali. Eu lembro que eu ficava nos interruptores. Eu ficava, nos interruptores. E as escadas no corrimão, eu ficava, o corrimão. Ai, eu ia ficar exatamente assim. Mas eu ficava... Deixa eu te perguntar, as coisas originais ainda é o mesmo piso, a mesma bancada? Tem as coisas originais, eles mudaram? Não. Pisos, os móveis que são embutidos, mobília de cozinha é original, lavanderia original, a sala de recreação das crianças original. O parque não tá mais lá? Não, o parque não tá. Porque o parque, na verdade, acho que em 2006 retiraram os objetos pessoais e o parque foi retirado... Acho que logo em seguida que ele se foi, o parque foi retirado, porque era muito caro se manter aquilo de pé e funcionando.
Uma coisa que eu não sabia também, que essa pessoa me mostrou, e ele guarda essas mensagens até hoje com muito carinho, porque quando o Michael foi acusado, Neverland foi invadido, e o Michael resolveu se mudar de Neverland. Então, durante muitos anos, a gente que é fã, tinha Neverland como um lugar onde o Michael não queria nunca mais voltar. E não é verdade, porque um pouco antes do Michael iniciar os ensaios do This Is It, ele mandou mensagens para essa pessoa falando: olha, eu vou ficar muito tempo fora, eu cogitei muito em encontrar um novo lar, mas eu acho que eu talvez eu volte para Neverland. Talvez eu volte, reforme tudo e a gente volte a reconstruir Neverland. E aí tinha uma expressão que era: vamos reunir a antiga gangue. Porque lá o Michael tinha, como eu falei, né? O Michael tinha a pessoa que cuidava dos animais, a pessoa que cuidava do parque, os floristas, e eram pessoas que, segundo esse funcionário, porque o Michael era uma pessoa solitária, essas pessoas estabeleceram uma relação de muito amor com o Michael. Então, Dia dos Pais, aniversário do Michael, essas pessoas faziam constantemente surpresas para o Michael, sabe? Às vezes os funcionários se juntavam, contratavam... Ele contou que teve uma ocasião em 2003, que era aniversário do Michael, os funcionários se reuniram, contrataram uma van. Quando o Michael estava no quarto com os filhos, quando deu o horário certo, os caras desceram da van, um monte de mariachi tocando parabéns para você. E aí você pensa, são funcionários fazendo uma surpresa para um cara que de alguma forma enxergam que esse cara merecia esse carinho. Então, pô, é especial. É especial, não, é completamente especial. Eu tô com algumas perguntas aqui para não me perder. Você foi na Giving Tree? Eu fui. Você subiu? Não subi, eu não subi porque assim, quando o Michael morava em Neverland, os degraus e o... De segurar alto, os ganchos. E lá no alto eles fizeram uma espécie de um ninho, e é construído. E aí esse senhor, ele falou que quando o Michael morava lá, de 6 em 6 meses, ou de 10 em 10 meses, eles trocavam as madeiras e esse ninho e refaziam, porque é feito com o próprio tronco. Então, de tomar chuva, sol, ficava podre, não sei se é podre, quebrava muito fácil. Então, eles faziam essa manutenção constantemente para não correr risco. E aí, desde que o Michael saiu de Neverland, eles nunca mais trocaram. Então, é muito alta. Eu confesso que eu pedi, eu falei, como posso subir? E aí ele falou, poxa, ele foi tão generoso, que ele falou, puxa, Rodrigo, eu gostei tanto de você, não sobe, porque vai quebrar e se você cair vai ser muito complicado. Eu falei, não, então deixa. Mas eu fui, eu tenho foto, eu abracei, vou mandar a foto para vocês. Vocês até podem mostrar nessa hora. Mas eu abracei a árvore, eu ficava, meu Deus. Nossa, que especial, velho. E você chegou aí em Forest Lawn? Tipo, por fora? Fui. Foi? Eu acho que eu não teria coragem de ir. Não sei. Então, eu não sei se eu teria coragem. Eu confesso pra você que foi... Eu sempre tive uma relação assim, de entender que aquele lugar, digamos, representa a última morada física, mas que ele não se encontra ali. Então eu pensava que eu ia visitar e não ia sentir uma emoção... Eu não achava que ia me emocionar tanto. Eu achava que eu sentiria até uma coisa mais triste do que qualquer outra coisa. Quando a gente chegou, eu também tentei entrar, mas aí óbvio que eu fui barrado. E aí eu tentei 2 vezes, né? E aí na segunda vez aí veio uma voz lá do interruptor que muito, muito educadamente falou, senhor, o senhor não pode entrar somente pessoas autorizadas. Se o senhor insistir, vou precisar pedir para que o senhor se retire. Então, eu não insisti. Mas eu confesso para você que eu fui tomado por uma emoção de não conseguir falar. Eu ficava chorando porque foi aonde eu entendi, era o ponto final de onde eu poderia chegar nele, né? Realizei isso, de falar, acabou, ele tá aqui dentro, ou o que a gente reconhece como era ele fisicamente. Mas foi um momento que eu fiquei também, eu falei, cara, e teve uma história, eu nunca contei essa história, eu tenho isso gravado em vídeo. Opa, primeira mão. Eu tava na porta chorando. E aí o pessoal que tava comigo, né, a Priscila, meu amigo,
eles se afastaram um pouco, e aí a Priscila veio, lógico, me abraçou, porque eu não achei que eu ia ficar daquele jeito. E aí chegaram pessoas, e essas pessoas, por alguma razão, elas acharam, elas vamos respeitar esse momento. E aí eu levantei e tal, pedi desculpa e fui sair. Quando eu fui sair, a moça, era um casal, ela veio e falou assim, quem é você? Aí eu falei, eu sou um fã, eu sou lá do Brasil, eu sou um fã. E aí ela pegou, ficou me olhando assim, ela falou, mas quem é você? Eu falei, eu sou um fã, eu sou o Rodrigo, eu sou lá do Brasil. É que é a primeira vez que eu venho pra cá, tô conhecendo. E aí, cara, ela pegou e falou assim, ela falou, não, alguma coisa me disse que eu tinha que te encontrar. E aí eu falei, não tem, de onde você é? E aí ela falou, eu sou péssimo de memória, ela era da Europa. Talvez, posso estar confundindo, mas talvez alguma coisa como Helsinki, mas não tenho certeza. E aí eu falei, olha, é impossível, porque eu sou do Brasil. E assim, aí ela falou, o que você faz? Eu falei, eu imito o Michael. E aí eu tenho uns livros, né, que eu sempre ando do meu trabalho, eu tinha e dei para ela. E aí essa moça, ela começou a chorar, ela falou assim, eu sabia que eu tinha que te encontrar, sabe por que eu tô aqui? Porque a minha filha está doente e ela está no meu país, hoje é aniversário dela. E eu falei, filha, o que você quer de aniversário? Eu fico arrepiado quando eu lembro. Ela falou que a filha disse, o meu presente é que você leve uma flor pro Michael. E aí ela falou, agora eu trouxe a flor pro Michael e vou levar esse livro de volta como um presente. E eu achei isso tão bonito, porque assim que a gente saiu de lá, chegaram várias outras famílias, porque as pessoas visitam mesmo. E é muito doido, porque o que conecta, eu sempre falo que não importa se a gente vai fazer show em Salvador, Recife, se é Curitiba, Porto Alegre, Paraguai, não importa, México. A conexão do fã, ela é uma coisa que ela se dá primeiro pelo reconhecimento do amor que se sente. E quando essa moça fez isso, cara, tipo, eu senti um sentimento tão bom, sabe? De falar, caramba, sabe? Tipo, olha que lindo, essa mãe perguntou pra filha, qual o presente que você quer? E a filha falou, quero que você dê uma flor pro Michael. E aí, eu do Brasil, sabe? Eu tive 12 anos, meu visto negado 8 vezes. E aí, eu tive a sorte de encontrar essa mãe lá. Foi um momento muito bonito dessa viagem. Você perguntou, cheguei atrasado. Não, você chegou na hora certa. Talvez cara. No lugar, na não hora é? Rodrigo, sabe fazer? Ele, cara. Representou ele da forma melhor que poderia ser representado, que é fazer uma coisa, trazer uma alegria para uma criança doente, velho. Imagine quanto isso ia significar para Michael Jackson, cara. Engraçado que graças às redes sociais, hoje eu mantive contato com essa mãe via Facebook. Espero um dia poder encontrar ela, a filha, o marido, para elas poderem ver o show. Espero que isso aconteça um dia. Eu não estou conseguindo lembrar o país, mas... Não, Marcão falou a coisa certa aí. Eu acho que um dos maiores legais de Michael Jackson era o que ele fazia em caridade e que as pessoas não falam muito. E realmente é incrível como a vida acontece da forma certa, na hora certa. E se eu falar muito, vai me fazer chorar, porque eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Eu já tô com vontade de chorar só de falar de entrar em Neverland. Então, se eu continuar nesse assunto, vai ficar feio aqui. Inclusive, eu falei com o Lucas antes. Mas é realmente incrível. E Marcão falou certo, você estava no lugar certo, na hora certa. Mas o que você falou de Forest Lawn é justamente o meu medo. Assim, se eu for lá, vai ser como se fosse a confirmação de que ele tá morto. E lógico que eu sei, mas é uma coisa muito palpável. E eu não sei se eu teria coragem de... Eu acho que quando você for, vale a pena ir, sabe? Porque eu não sei, eu acho que fez bem pra mim ter ido, apesar de eu ter ficado, lógico, triste, mas eu acho que se eu tivesse ido até lá e não tivesse visitado, hoje eu com certeza estaria arrependido, sabe? Eu sei. É uma oportunidade única mesmo, realmente. Você viu o vitral? Você chegou aonde ali? Deu pra ver aquele vitral colorido? Não, eu fiquei bem na porta. Aí teve a primeira ocasião que
bem cara de pau, toquei o interruptor e pedi pra entrar. Aí me disseram, eles têm um código, né? Você quer visitar qual... não é túmulo que eles falam. Enfim, você quer visitar qual, né? Digamos assim, você vai, quem você vai visitar aqui? E aí já começa que eu não sabia, né? Porque uma vez que você diz o local certo, tem uma lista de pessoas autorizadas a entrarem ou não. Então eu obviamente não estaria. E aí eu falei, não, eu queria só... eu queria visitar o Michael. E aí ele falou, muito educadamente, ele falou, senhor, só pessoas autorizadas. Nós temos uma lista muito restrita. Eu falei, ok. E aí eu fiquei parado ali na porta e tal. E aí eu vi uma sombra, né? Assim, aí eu tentava olhar pela fresta, mas não dava para ver nada. Eu tenho amigos que conseguiram olhar lá dentro em ocasiões que, né, entra alguém, sai alguém, a pessoa viu. Em todo esse momento que eu fiquei lá, não chegou e não saiu ninguém. Então eu não consegui ver nada, assim, nada. É tudo muito... Eu ficava na fresta, assim, mas não vi. Mas mesmo assim, só de estar lá, a emoção já deve ser incrível. E tem que tentar, né? Você tentou e foi Neverland. Então tinha que tentar, tá certo, tá errado não. Eu tentaria também. Eu ia cara de pau e vai que, né? Você chegou em algum show dele? Não, 93, quando ele veio pra cá, por exemplo? Fui. Em 93 eu fui. Você foi no show? Fui no show quando ele fez em São Paulo. Porque eu tinha 13 anos. E aí, eu lembro que teve um escritório que contratou, tipo, muitos covers. Muitos. E aí, eu lembro que a gente ia para um escritório num lugar que fica perto de um metrô aqui em São Paulo. E pra mim, era uma diversão muito grande, porque tinha todo tipo de cover que vocês imaginam. E aí a gente ficava lá, todo mundo se caracterizava e tal. Aí, esse escritório, ele pegava, vinha um carro de uma rádio e falava, fulano, vai com o carro da rádio para tal lugar. Fulano, vai com o carro da rádio para tal lugar. Fulano, você vai para a loja tal. Então, São Paulo era uma coisa inundado de gente dançando Michael para divulgar os shows. E a gente fez isso em troca de ingresso. Inicialmente foi prometido que a gente teria acesso a bastidores e tal, mas óbvio que é uma promessa que eles nunca nem deveriam ter feito, eles nem tinham acesso a isso. A gente ganhou um ingresso, eu fiz isso durou acho que uns 20 dias, em troca de um ingresso para um dia, e o meu pai deu ingresso para o outro, então eu pude assistir os 2 dias. E aí foi tipo, eu sempre falo que foi o dia que mudou a minha vida. Porque eu já era Michael, imitava o Michael, e a minha relação com isso era uma relação de hobby. Eu pensava, eu faço isso para me divertir, mas um dia eu vou ter que descobrir uma profissão. Um dia eu vou ser alguma coisa. E eu sempre fui aquela criança que quando a família falava, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, não sei ainda, eu ainda não sei. E nunca soube. Eu nunca vou esquecer da sensação de ver aquilo ao vivo, porque eu nunca tinha ido num show grande, eu nunca tinha visto aquilo, e aí eu via um estádio inteiro, e aí eu ficava, meu Deus. Eu lembro de pensar, se o estádio inteiro resolver pular essa grade e agarrar esse cara, não tem. Meu, tinha o que lá? 60 seguranças, 40 policiais, eu falava, então eu lembro que eu ficava, meu Deus, que medo, mas ao mesmo tempo eu ficava... Aí eu tinha 13 anos, e aí eu lembro de crescer com isso na cabeça, e eu ficava, cara... É uma pessoa no palco. Lógico que ele tá com uma equipe enorme, mas essa equipe funciona em função desse cara. E é muito incrível. São poucos artistas que eu vi na vida capaz de controlar a emoção de uma plateia com a interpretação da arte dele, sabe? Eu acho que, assim, eu não sei. Eu acho que depois dessa experiência, que eu falo que foi a minha maior aula, eu só fui viver isso semelhante quando um dia, muito por acaso, a Ivete me chamou para fazer uma participação no Carnaval de Salvador. Que aí eu vi de novo. Eu falei, tipo assim, pra mim ela é tipo... Não sei como é que se fala. Fã de Ivete? Não, eu sou muito. Não, sou muito. Porque assim, naquela ocasião ela me ligou. E é um ser humano tão especial que assim, isso aconteceu em 2008. Michael não tinha partido. E ela lembrou de mim, em 2014, ela falou de mim num programa de TV. Às vezes você encontra com pessoas que são muito menos famosas
e que contribuíram muito menos para a cultura de algum lugar ou para a arte de algum lugar, e essas pessoas, às vezes, me tratam de forma muito inferior porque enxergam que o que eu faço é uma arte menor. Ah, é cover. Quando ela lembrou de mim na TV, falou meu nome, eu fiquei, cara, ela ainda lembra que eu existo. Então, naquele dia eu tive uma aula, porque eu acompanhei ela do momento que ela se maquiou, aqueceu a voz, aqueceu o corpo. Durante o trio que a mulher cantou por 6 horas, eu vi ela tendo cuidado de reidratar o corpo, reidratar a voz. Eu vi ela ter o cuidado de relaxar a voz para botar a voz no novo lugar de encaixe para aguentar, porque ela sabia que no dia seguinte tinha de novo. Eu nunca tinha ouvido na vida que um cantor fazia desaquecimento vocal. Naquele dia, ela falou, Rodrigo, obrigado, nego, por você ter vindo. Olha, muito, muito sucesso na sua vida. Eu vou descer agora primeiro, que eu vou desaquecer a voz, sabe? Então, e durante o dia foi um momento assim, era uma brincadeira, porque ela falou que ela ia ter uma atração internacional, e ela falou brincando. E aí, faltando 3 dias pro carnaval dela, né, pra essa ocasião, ela falou, rapaz, eu não tenho ninguém. Me ligou uma pessoa, não se identificou, e falou, Rodrigo, você viria para Salvador para participar de um trio elétrico? E aí, no começo eu falei, mas como que eu vou participar de um trio elétrico fazendo Michael? Não, fique tranquilo, a banda vai fazer, vai ter o número. E aí a minha preocupação, mas vai ter um contexto? Porque por que eu vou fazer Michael? Qual é o contexto? O contexto é uma homenagem, vai ter uma brincadeira e tal. Aí eu falei, tá, posso pensar? Ó que burro, não sabia pra quem que era. A mulher falou, claro. Aí a mulher me ligou, a moça me ligou depois, acho que de 1 hora, e aí eu topei. Aí quando eu falei, tudo bem, eu topo, eu quero. Aí ela falou, ótimo, é pra participar do trio da Ivete. Aí eu já falei, oi. E foi muito legal, cara, porque não só ela é uma pessoa muito comprometida com a qualidade, mas eu lembro eu só ia fazer uma entrada, uma brincadeira. E aí ela chegou e falou, olha, você é um artista, você tem que vivenciar alguns momentos que eu quero que você vivencie. Então, eu lembro que quando saiu, tem aquele momento que tem um monte de emissora, e aí eu apareci, fiz a brincadeira e tal, dancei, cantei com ela. Inicialmente, era isso, eu ia embora. Ela segurou meu braço e falou, gente, esse rapaz é um rapaz, chama Rodrigo Teaser. Ele tá aqui para fazer essa brincadeira com a gente. Vamos dar um carinho para ele? Agradeça. E me deu o microfone. Eu nunca tinha visto tanta gente. Eu lembro que ela falou agradeça. O máximo que eu consegui falar foi obrigado. E aí, o momento que nunca sai da minha memória. Eu fiquei ali sentado do lado do diretor musical dela, no trio, olhando e absorvendo como ela... Que artista e que pessoa no trato com a equipe. E aí, num dado momento, ela fez um gesto, me chamou de novo, eu fui, e ela cochichou no meu ouvido assim, a gente tá chegando na Praça... Castro Alves. Praça Castro Alves, né? Praça Castro Alves. Aí ela falou, a gente tá chegando na Praça Castro Alves, aí ela falou, por mais que já seja a minha 1000ª vez, eu nunca deixo de me emocionar. Aí ela falou, você é um artista, eu quero que você viva isso. Foi a primeira vez que eu tive que me segurar, porque eu senti minha perna bambear demais. Porque era muita gente. E aí foi uma recordação que eu guardo com muito carinho, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de ver tanta gente. Ela fez de novo a brincadeira e a galera fazer Michael, 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 Michael. Eu ficava, meu Deus. Então, tipo, eu nem sei porque eu comecei a falar disso. Ah, sim, porque eu falo que o dia que eu vi o show do Michael foi uma aula de como se fazer show, de como se conduzir uma plateia. E aí eu acho que depois desse dia do Michael, a maior experiência que eu tive foi essa com a Ivete, porque eu tive uma aula do outro lado, de como ser uma grande artista, de como respeitar a equipe, sabe? Eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção foi quando acabou tudo, eu ainda estava lá no alto, e eu lembro que ela desceu e ela tinha que atravessar uma distância para ir para a van que ia levar ela embora, e era uma distância relativamente curta, mas ela foi tão atenciosa com os fãs. Eu lembro que ela demorou muito tempo para atravessar essa distância curta, sabe? E aí, aquela história, né? A gente ensina mais as pessoas pelas nossas ações do que pelo que a gente fala. Então, eu tava vendo aquilo, eu falava, meu, isso é ser artista. É você ter um comprometimento primeiro com a arte, depois com o seu público, e o que vier além disso é uma consequência. Então, pô, foi um dia incrível que eu vivi aí na minha vida.
Velho, que história legal, velho. Você gosta das pessoas e você tem razão. São pessoas... Faz a diferença. Quando eu amo o Michael Jackson como artista, mas eu amo ele como pessoa também. Eu admiro demais o ser humano que ele é. E se não fosse assim, o artista pra mim ia ser só um artista muito bom, incrível, maravilhoso, mas eu sou apaixonada por ele, pela pessoa que ele é. E eu amo Ivete também. Ela é incrível. Ela é maravilhosa. E que história de vida legal que você tem. Que construção de carreira, de vivência. São aprendizados, né? Tipo, eu sempre falo que eu tento. São aprendizados. Pelo visto, você sabia o que você queria ser quando crescesse, quando era pequeno, né? Você começou novinho fazendo isso e você sabia. Lá dentro você sabia, era isso aí. Você tinha que... Você é músico, né? Você canta todos os seus shows maravilhosamente bem. Cantado e eu componho. Tocar que eu confesso que eu já comecei a tocar e a ansiedade é um negócio que me atrapalhou todas as vezes que eu comecei a aprender um instrumento, sabe? E aí eu paro e volto. Mas eu componho, normalmente eu componho já com a linha melódica e normalmente já pensando no que pode ser um arranjo, mas eu não toco. Eu vi o Lucas falando, inclusive eu ia falar isso, ele já falou, de Remember the Time. Ele ama essa música e ele, toda vez que a gente vê um show, ele, meu Deus, o Michael Jackson não fez essa apresentação. Tem até imagens de um ensaio, de algumas partes de ensaio dessa música, né? Mas não tem. Tem alguma música assim que você gostaria que tivesse em algum repertório e não teve nenhum repertório de show dele, de alguma coisa assim, alguma música especial pra você que você gostaria de ter visto? Eu gostaria muito de ter visto Remember the Time no show, porque na ocasião que ele fez ele tava com a perna machucada. Mas eu gostaria muito também de ver, eu amo a música Who Is It? E eu queria muito saber que tipo de, porque às vezes que tipo de leitura ele daria para aquilo ao vivo? Para que caminho ele iria? Não aconteceu, infelizmente. E dessas músicas, assim, porque eu assisti essa live aqui, a gente assistiu juntos aqui, voltou na TV. Obrigado. E eu fui, inclusive, proibida de cantar por Lucas, porque me empolga. Ele, não, né? Pera aí, bora ouvir. E a gente assistiu essa live toda. E eu achei muito legal. Canta! Eu acho que você não vai querer. Não canta. E eu achei muito legal o seu show, que você não bota só os big hits. Você mescla com as músicas que não é todo mundo que conhece. É mais fã mesmo, que ouve um CD todo, ouve o álbum todo, que conhece algumas músicas. Quais são suas músicas, assim, dessas menos conhecidas? Porque eu amo Speechless e You Are My Life. Eu amo essas duas músicas, são umas das minhas músicas favoritas. E quase ninguém, assim, que gosta de Michael Jackson conhece. Eu pude fazer Carrossel, né? Que eu amo demais Carrossel. Someone Put Your Hand Out, eu amo. É uma música que quando eu escutei a primeira vez, assim, eu era moleque, eu lembro de chorar. Nem entendi o que era aquela letra. Adoro Heaven Can Wait. Acho linda Heaven Can Wait. Keep the Faith também é uma música que eu queria muito que o Michael tivesse algum dia ter feito. É que nem você falou, é difícil, porque assim, quando a gente faz o show, a gente privilegia os hits. E aí, poxa, quando surgiu a oportunidade da live, eu falei, eu vou botar canções que não são famosas. Mas é difícil, porque você tem que pôr, mas logo você tem que pôr um hit pra galera. Opa, essa coisa. Mas eu brinco que eu queria muito um dia fazer um show só com o lado B. Eu ia amar. Amo as músicas desse lado B. Amo. Então, eu amo os big hits, lógico, mas essas músicas têm um lugar especial no meu coração. Eu amo demais. E você quase me matou com Smile. Sério. Aliás, quase não. Eu chorei ouvindo Smile. Foi a última música que entrou na ideia. Foi por conta, lógico, da minha tia, né? Ela tinha partido fazia 2 semanas. E aí eu fiquei pensando que, assim, a sensação de perda, né? A gente está numa pandemia que não importa viés político, não importa nada. A sensação de perda é uma coisa que é comum a todos. Porque tem quem está perdendo entes queridos, tem quem está perdendo o investimento, tem quem está perdendo emprego. E quem não está perdendo, graças a Deus, nem emprego e não está perdendo entes queridos, muita gente perde motivação, perde esperança. E é perda. A perda é perda. E aí eu falei, vou fazer Smile. Aí a gente começou a ensaiar Smile e eu falei, poxa, eu sei que muita gente vai saber do que se trata a música Smile, mas muita gente não vai saber.
E aí veio a ideia de eu fazer metade Smile, metade a versão do Djavan, né, que é Sorrir. Eu até peço desculpas, porque quando a gente se emociona, a primeira coisa que estraga é a voz. Mas Que isso? eu fiz pensando nessas pessoas que, né, perderam e para minha tia. Então, eu acho que ficou bom. Que desculpa o quê? Pra mim, quanto mais a apresentação for real, melhor. E ficou incrível. Ficou incrível, foi lindo. E eu chorei muito. Eu chorei pra caramba. Fora o dançarino de Michael Jackson, e esqueci o nome do rapaz que te ajudou a entrar em Neverland, você teve contato com algumas pessoas que conviveram com ele enquanto ele estava vivo, né? Tem alguma historinha, alguma informação, alguma coisa assim, bestinha que seja, que, como eu falei, eu adoro essas dele. Essas coisinhas, tudo. Nossa, é a oportunidade que eu tenho. Depois disso aqui. Cara, é muito doido, porque assim, os shows dos Estados Unidos ia ter o Lavelle, né, que é o coreógrafo e bailarino, ia ter a Jennifer, e a gente também ia ter o Kevin Dorsey, que é o diretor vocal, foi back vocal do Michael em todas as turnês. Sim. Então é uma pessoa que eu comecei a ter contato tem pouco tempo, e assim, todo mundo tem sempre uma história. Já conversei muito com um cara chamado Michael Prince, que ele foi assistente do Bruce Wildin, que é o engenheiro de som do Michael, então ele acompanhou gravações de discos do Michael, e aí depois, quando o Michael foi para turnê, ele foi convidado para supervisionar o som do PA, que PA é o som que leva para o público. E aí ele foi convidado para supervisionar, porque o Michael queria certificar que o público no show ia ter o som como o Michael gostava no disco. Já pude conversar com outros bailarinos, já pude conversar com sobrinhos. Essas são pessoas que eu pude conversar e me falaram mais informações. As outras pessoas que eu conversei, figurinista, outros músicos, são pessoas que foram... Eu ainda não tenho nenhum grau de intimidade para ela falar alguma coisa além do trivial. Mas, assim, vou te falar 2 informações que, tipo, me vieram na cabeça agora. Quando eu tava conhecendo Neverland, o Jaime me levou na lavanderia. E quando ele me levou na lavanderia, eu entrei na lavanderia e falei, legal, mas aqui não representa nada pro Michael, né? Porque o Michael nem pisava aqui. E aí ele falou, não, você que pensa. Quando o Michael tinha o Bubbles, e quando os filhos do Michael eram bebês, o Michael fazia questão dele mesmo vir e lavar as roupas. Aí eu falei, não. Aí eu falei, o Michael não esfregava o tanque. E aí ele falou, lavava. Aí na mesma hora eu fui no tanque e fiquei, eu fiquei assim no tanque, ele lavava. E a outra eu faria a mesma coisa. Tirou a camisa. E a outra história, eu incentivo muito o Lavelle a escrever um livro, porque ele tem muitas informações, muitas fotos, e eu incentivo muito ele a escrever. Ele está começando a mudar um pouco a mente dele, porque ele é uma pessoa... ele gosta tanto do Michael que ele enxergava que dividir as histórias dele com o Michael pudesse ser uma traição. Então, quando eu falava, Lavelle, escreve um livro, ele, não. Então, hoje, acho que de tanto ele ver a minha alegria quando ele conta uma história, e às vezes eu peço para ele contar para outra pessoa, eu acho que hoje ele entende que pra gente que é fã isso tem um outro valor. Mas ele conta uma história que foi logo que ele conheceu o Michael, que começaram os ensaios, existia aquela coisa de, meu Deus, ele é Michael Jackson. Então, o Michael tentava estabelecer uma relação mais pessoal com os bailarinos da turnê, e eu imagino que deve ser complicado para os caras estabelecer uma relação, porque esse cara é o Michael. Tipo, ele tinha acabado de lançar o projeto do Thriller, que foi um sucesso, com todos aqueles videoclipes e tal, e aí ele falou que o Michael, num certo momento, chegou para os caras no ensaio e falou assim, eu vou mostrar uma coisa para vocês. E aí todo mundo olhou para ele meio sério, aí o Michael levantou a calça até o joelho, e ele já tinha muitas manchas de vitiligo. E aí o Michael virou e falou assim, eu não sou o Michael, eu sou um leopardo. E aí falou que os bailarinos falaram que ele falou que eles se olharam, tipo... O que tá acontecendo aí aqui? Demorou uns segundos até que eles começassem a rir. E aí que eles entenderam que o Michael tava tipo, olha, o Lavelle conta que hoje ele enxerga como, olha, eu estou me colocando num estado vulnerável para que a gente estabeleça uma relação. É uma coisa besta, mas eu achei de uma beleza, sabe? De um cara que é o rei do pop. É o estilo, o rei de tudo.
Então por isso que eu digo que cada historinha que eu ouço me faz admirar o cara mais, porque... Exato. Eu não vou citar nomes aqui, pelo amor de Deus, mas os meus bailarinos, eles são convidados para dançar com muita gente, fazer publicidade, videoclipe de muita gente famosa. E eles contam de cantoras e cantores de hoje que eles trabalham durante uma semana entre ensaio e gravação e essa pessoa não é capaz de dar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, sabe? E aí você tem um cara como Michael Jackson iniciando um projeto que era a turnê do álbum Bad, se colocando nessa posição, é o que eu digo. Era tão delicado. Tem muito mais coisa implícita aí do que só o gesto. Com certeza. Eu já tomei seu tempo demais aqui, já tô me dando tempo aqui atrás, aqui por trás. Bastidores. Mas os bastidores, tem gente aqui com o reloginho, botando a música, ligando a música pra eu sair, algo assim. Infelizmente, a vida de Michael foi regada por histórias de tabloide, fake news, polêmicas, e eu acho até um pouco mesquinho. As pessoas fixam tanto nessas histórias, e Michael Jackson ele tem tanta coisa incrível, e vou até deixar aqui... Ele é tão maior do que todo mundo. Não, ele era incrível, ele não era um cantor incrível só, ele era um dançarino incrível, que criou passos de dança icônicos, ele pavimentou o chão para basicamente todos os artistas de hoje, ele mudou como eram feitos videoclipes, ele era um ser humano maravilhoso, ele fazia caridade, ele participava de várias instituições, enfim, eu poderia passar o dia inteiro falando como ele é uma pessoa incrível, e as pessoas focam demais nessas coisas, mas infelizmente, acho que por isso que eu gosto tanto dessas historinhas pessoais, porque parece que a vida dele é tão... As pessoas falam tanta coisa, é tudo tão louco, que parece que ele nem era real. E aí você vê ele no chão, brincando com os filhos, você fala assim, nossa, tipo, dia a dia, né? Vida real, a filha dele falando que ele era um ótimo cozinheiro, que ele fazia café da manhã maravilhoso. Então, essas coisas eu amo. E aí, mas a vida dele, infelizmente, ele sofreu demais com essas coisas. Tem alguma dessas polêmicas, todas... das mais estapafúrdias possíveis, tipo, não tem nariz, essas maluquices, até a história de Xuxa, que pra quem não sabe, falou que foi lá em Neverland, teve meio que um datezinho com ele ali, e um filminho, e aí o manager dele propôs casamento e filho, né? Enfim, tem alguma dessas assim, se você não quiser responder também, não precisa, mas assim, que você... acredita e acha que é verdade, ou que você, tipo assim, qual que você acha mais absurda de todas, porque são tantas. Eu falo muito com o Lucas assim, eu tava falando com ele, eu não acho que Michael fez só 2 cirurgias plásticas, como ele já disse em entrevista, mas era um assunto tão delicado e ele era tão massacrado com isso que eu entendo porque ele tinha que se defender e falar, galera, não, tem nada aqui, tá tudo normal e tal. Na verdade, olha, eu vou te confessar que todas essas histórias que ganhavam, né, a mídia de uma forma fora da arte, assim, eu sempre tentei entender de onde vinha, por que tinha, porque realmente eram histórias absurdas. Eu te confesso que a única história, assim, que depois, lendo, eu acho que nasceu como um boato, mas que eu acredito que tivesse um fundo real, é a questão realmente a questão financeira nos últimos anos. Essa questão eu realmente acredito. Não era como as pessoas dizem, tipo, falido. Michael Jackson está falido, não tem como, porque o catálogo que ele tinha, né, pouca gente sabe disso, mas hoje o catálogo Sony ATV é o maior catálogo musical do planeta. O ATV desse catálogo é o Michael. Então, não tem como uma pessoa com esse bem... estar falido. O que acontecia com o Michael é que ele tinha bens... Ele tem o direito da obra dos Beatles. Exato. Ele comprou na mão de Paul McCartney na época. Então comprou. tudo... E ele fez... o chequinho Michael. Então. E tem uma história que só foi revelado agora com o falecimento do Little Richard. Quando o Michael comprou as canções dos Beatles, junto veio um monte de canções. Entre elas, as canções do Little Richard. E só foi revelado agora... E assim que ele teve acesso às músicas do Little Richard, ele devolveu para o Little Richard e falou: isso é a minha forma da indústria musical pedir desculpas a você por tudo que ela te fez.
Agora que ele faleceu, foi revelado isso, e agora que o Little Richard faleceu, este catálogo do Little Richard somente vale 40 milhões de dólares. E o Michael, naquela época, falou, olha, eu reconheço o quanto a indústria te machucou, o quanto a indústria usou o artista negro, é a minha forma de reconhecermos. É uma grandeza isso, né, cara? Não era falido, mas eu acho que de alguma forma ele precisava se restabelecer, porque é um artista que em 2000 e pouco, a gente sabe, o que a música arrecada hoje é infinitamente menor do que arrecadava 20 anos atrás, que já era menor do que arrecadava 20 atrás, então... Sim, mas eu não consigo acreditar nas coisas tudo, sabe? Assim, acho que a maioria é loucura, sabe? Você ia pro show dele, você tem os ingressos, né? Eu vi uma entrevista que você mostrando os ingressos. Quer dizer, cara, eu ia assim, né? Era o plano, porque o ingresso, ele era o mais barato da coisa toda, né? Na época, acho que saía R$400 o ingresso, 430, uma coisa assim. Eu lembro que eu tava numa ansiedade de batalhar, eu tava correndo atrás porque eu queria juntar o dinheiro para pagar a viagem e tudo mais, né? Meu e da Priscila, era nós dois. Uhum. Então eu lembro que eu tava nessa coisa de, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso juntar dinheiro, ai meu Deus. E aí, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né? Foi esse ingresso que o Gentili rasgou, foi? Não, ele fingiu. Ele fingiu que rasgou e eu... Nossa, ele não é louco. Ele não é louco. Eu ia morrer. É uma das coisas que a galera mais lembra, mas eu lembro que na hora eu fiquei meio sem atitude. E na hora eu olho... A Priscila tava na plateia. Na hora eu gritei, olhei pra ela, tipo... Eu ficava tipo, o que eu faço? Como eu me comporto? Meu Deus. Aí ele já, é brincadeira. Eu falei, meu Deus. Não, muito louco, muito louco. É isso, eu já tomei seu tempo pra caramba, pra caramba. Foi um prazer falar com você, de verdade. Prazer enorme. Você, além de um artista talentosíssimo, você é um cara muito legal. Eu fico muito feliz que você esteja... o legado de Michael Jackson esteja com alguém como você. Você é muito bom, você é muito... Faltou o dueto de Dominique. Não. Uma outra vez. So, I call your name. Whispers at morning. Our love is dawning. Heaven's glad you came. Pronto, tá bom. Gente, deixa eu falar. Eu canto muito mal. O Lucas tá me dando óculos aqui pra botar. Eu canto muito mal. Eu não posso passar esse mico na internet. Pelo amor de Deus, já basta eu estar aqui. Entendeu? E off, a gente pode cantar aqui, eu vou passar vergonha só. A gente tá tudo certo. Fazendo o Michael é uma de uma maestria, né, velho? Não é? É incrível. É incrível. O trabalho dele é incrível. É incrível. É impressionante, a gente acompanha por vida e tudo mais, mas tá aqui conversando com a pessoa e tal, e de repente ele mostrar essa faceta dele, e, rapaz, é uma parada assim que chega a emocionar, sabe? Obrigado. É incrível, eu vou devolver a cadeira aqui para o dono da cadeira, entendeu? Mas foi um prazer, sério mesmo. Prazer é toda a sorte do mundo, e por favor, quando as coisas voltarem mais ao normal, vem aqui para Salvador. Por favor. Não, eu vou até revelar para vocês, a gente tava com uma data para outubro, na Concha, e infelizmente eu não sei se vai ser possível, porque assim, muitas coisas foram adiadas e canceladas, e a Concha tem que honrar compromissos anteriores. Uhum. Mas se Deus quiser, em breve a gente volta, porque a gente tem muita vida aí. E vai apresentar, eu ouvi aqui por... Aí Dominique vai voltar lá cantando. Vocês todos são de Salvador? Todos somos de Salvador. Todo mundo aqui. Então, no dia do show, vocês têm que ir lá na passagem de som pra ver a bagunça cedo. Eu vou. Com certeza. Vou estar lá cantando e passando vergonha lá na plateia. Aí tudo bem. Um beijo. Toda a sorte do mundo pra você. E foi um prazer. Prazer enorme. Obrigado. Beijo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, meninos. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do X-Geek. Pois é, acabou. Mas foi um prazer enorme entrevistar essa figura aqui maravilhosa, que é o Rodrigo Teaser. Cara simples, velho, cara humilde, velho, show de bola. E que, como o próprio Dominique falou, o legado de Michael Jackson em suas mãos, velho, a gente confia completamente, velho. Não, quero agradecer, Lucas, Marcão, Marcelo, obrigado de coração. Cara, gostei muito, não é da boca pra fora.
Saiba que vocês têm um amigo quando eu estiver aí, que a gente for pro show. Eu faço questão que vocês estejam lá, cara. Vou ficar feliz de coração. Obrigado mesmo pelo papo, Ex-Geek. Obrigado de verdade, do fundo do coração. Pra galera que tá assistindo, espero que vocês tenham se divertido com a gente. E é isso, minhas redes sociais, @Rodrigo Teaser. Sejam todos muito bem-vindos. Sigam lá, sigam lá. É isso aí, galera. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, participar das promoções que estão rolando aí. Fique atento, estão rolando várias promoções, várias campanhas que a gente põe no Instagram e também no YouTube, certo? Siga lá, @xgeek.oficial no Instagram também. É isso aí, deixa aquela curtida lá, siga a gente. E, rapaz, a gente vai fazer mais um último pedido, agradecendo mais uma vez pro fantástico Rodrigo Teaser. A gente vai fazer um pedido. Dá uma palhinha aí, rapaz, que é sensacional, por favor. Tá. Peraí, antes. Vai, Rodrigo. Looking out across the nighttime, the city which does live as I hear her voice, shake my window, sweet seducing signs, get me out into the nighttime, for once won't hold me tonight. If this town is just an echo, then let me take a bite. If this is why, tell them that is human nature. Why does he do me that way? If this is why, tell them that is human nature. Why does he do me that way? Fantástico. I like it this way. I love it this way. Valeu, irmão. Muito obrigado. É isso aí, valeu. Ouviram, galera? Valeu, galera!